Bom, pessoal, então agora começar a entrar mais na parte prática do aprendizado de máquina. Vou começar falando para vocês aqui a respeito de nomenclaturas, tá? Então, no caso da química, os métodos de aprendizado de máquina são chamados de quimiometria, tá? Então, o que eu falo aqui, talvez a principal aplicação de aprendizado de máquina em química se dê no campo de pesquisa conhecido como quimiometria. E aí, turma, isso é interessante porque em química a gente usa esse termo, quimiometria. Então existe toda uma área de pesquisa que é a área de quimiometria, né, dentro da química. Só que os métodos que a gente usa dentro da quimiometria são os métodos de aprendizado de máquina que se usam em qualquer outra área, tá? Então cada área específica costuma dar um nome para esse conjunto de métodos de aprendizado de máquina que ela usa dentro da área. Então em economia é a econometria, em psicologia, psicometria, tá? Então, a quimiometria, que é a aplicação desses métodos à química, ela começou, um dos primeiros quimiometristas era um cara chamado Svante Wold, que era filho de Hermann Wold. E o Hermann Wold era um economista. Então ele usava esses métodos, métodos de regressão, outros que eu vou falar aqui para vocês, na economia. E o filho dele viu os métodos que o pai dele usava, começou a aplicar na química, e aí começou a quimiometria. Então, Svante Wold foi um dos primeiros. Bruce Kowalski, que é considerado o pai da quimiometria, ele morreu há pouco tempo, tá? Alguns anos, uns 4 anos, eu acho, se eu não me engano. Então, você tem algumas definições aqui, ó. Quimiometria, aplicação de ferramentas matemáticas e estatísticas à química. Então, nada mais é do que matemática e estatística, só que aplicada à química. Aí na IUPAC, né? Ela define como aplicação de estatística, análise de dados químicos, química orgânica, analítica ou medicinal, e o planejamento de experimentos químicos e simulações. Ela também é a disciplina química que usa métodos matemáticos e estatísticos para planejar ou otimizar procedimentos experimentais e extrair o máximo da informação química relevante através da análise dos dados. Isso aqui também foi dito por Bruce Kowalski. E essa aqui que é a melhor definição de todas, quimiometria é o que os quimiometristas fazem. E um quimiometrista anônimo, tá? Então aqui, pessoal, estou falando aqui para um público diverso, público da química, um público que não é da química, mas tudo que eu falar de quimiometria, na verdade eu estou falando de aprendizado de máquina e vice-versa, tá certo? Isso às vezes gera até algumas confusões nos termos que se utiliza. Por exemplo, é um trabalho que eu faço em parceria com o professor lá no DCC, né, da computação. Então, eu uso tem termos que eu uso que ele usa diferente, os alunos dele. Às vezes a gente demora a entrar em consenso, porque na quimiometria a gente chama de um jeito, lá chama de outro, mas no final das contas é a mesma coisa, tá certo? E aí eu vou, ao longo do que eu for falando aqui para vocês, eu vou dando exemplos disso, dessa questão da nomenclatura, tá? Então, ó, já começa por aqui, ó. Em quimiometria, primeiro, essa divisão a gente acabou de ver lá atrás. A gente viu, né, que o aprendizado de máquina ele pode ser não supervisionado e supervisionado. Em quimiometria, o aprendizado não supervisionado costuma ser chamado de análise exploratória, tá certo? E aí os principais métodos que a gente usa na análise exploratória, e isso vale também fora da quimiometria, são o HCA, que é a análise por agrupamentos hierárquicos, e o PCA, que é a análise de componentes principais. E o aprendizado supervisionado, como eu já falei para vocês, aqui são os mesmos nomes, né? Na quimiometria e fora dela. A gente tem os métodos de regressão, quando a resposta tem valores contínuos, e de classificação, quando ela não tem valores contínuos. Os principais métodos de regressão que a gente usa em química são esses aqui. Mas como eu falei para vocês, eu não vou falar só os que a gente usa em química, vou falar outros métodos que a gente vai ver também. MLR, que é a regressão linear múltipla, PCR, regressão por componentes principais, e PLS,
é a regressão por quadrados mínimos parciais. E os métodos de classificação, né? Porque quando você tem classes discretas, né? KNN são K vizinhos mais próximos, tá? Aí em química a gente usa muito esse SINCA, tá? Que é Soft Independent Modeling Class Analysis, se eu não me engano. PLSDA, que é você pegar o PLS, só que usar classes em vez de variáveis contínuas, né? E aí ele classifica, como se fosse um modelo de regressão, mais umas regrinhas e ele classifica, né? Tanto multiclasse como binário. SVM são as Support Vector Machines, tá? E aí você tem Support Vector Regression também para regressão. E faltou colocar aqui também, mas já está no material mais lá para frente, vou mostrar para vocês, as redes neurais, que podem ser usadas tanto para regressão como para classificação, tá certo? O que a gente vai usar, turma? A gente vai usar o scikit-learn, tá? Que é um pacote que tem inúmeras funções que a gente usa em aprendizado de máquina. Classes, funções. Então, ó, aqui está o link para ela, tá certo? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então tá aqui a página do scikit-learn, ó. A última versão 0.24, você entra aqui, ó. Ferramentas simples e eficientes para análise de dados preditiva. Acessível a todos, reutilizável em vários contextos, construída sobre NumPy, SciPy e Matplotlib. Tudo que a gente já viu, né? Código aberto e pode ser usado comercialmente a licença BSD. Então, você tem aqui, ó, tá vendo? Ó, métodos de classificação, aí, ó, SVM, vizinhos mais próximos, Random Forest, que é um método que está sendo muito utilizado ultimamente, tá? Se der tempo aqui, dependendo da nossa duração de vídeos, eu também vou falar dele aqui para vocês, tá bom? Métodos de regressão. Tá. Classificação. Aplicações. Ó, detecção de spam. Foi o primeiro exemplo que eu coloquei lá. Reconhecimento de imagem, né? Também aquele exemplo lá que eu coloquei lá atrás. Método de regressão. Resposta de fármacos, né? Que é exatamente o que eu trabalho, é isso, né? O que eu trabalho? Não sei se eu já tive a oportunidade de comentar com vocês aqui dessa turma. Eu trabalho na área chamada QSAR, que é Relação Estrutura-Atividade Quantitativa, onde eu tenho um conjunto de moléculas, as quais eu calculo propriedades teóricas, né, com cálculos de mecânica quântica e outros cálculos, e tento relacionar essas propriedades com a atividade biológica que elas têm. Então, uma atividade antitumoral, por exemplo, uma atividade antifúngica, antiviral. E aí eu tenho essa atividade que alguém mediu experimentalmente, eu tento fazer essa associação, tá? Tento fazer essa associação entre as propriedades que eu calculei e a resposta em relação ao fármaco, né? Ao candidato a fármaco. Então eu tento encontrar essa relação, esse meu modelo de previsão de aprendizado de máquina para relacionar a estrutura química com a atividade biológica. Aí tudo aquilo que eu falei de aprendizado de máquina se aplica nessa minha área. Que eu faço? Depois que eu construo esse modelo, eu tento prever novos exemplos. Então o que eu faço? Eu tento planejar uma nova molécula no computador, prever se ela teria uma atividade boa ou não, com base no modelo que eu construí, e se ela tiver uma atividade boa, aí sim eu sugiro que alguém vá sintetizar. Sugiro porque eu trabalho com química teórica, não trabalho com química experimental. E aí funciona assim, tá certo? Outro exemplo, ó, preço de ações. Então, com base em dados do mercado, você tenta prever os preços das ações. Vai subir, vai descer, né? Aqui está um exemplo de gráfico aqui, de um modelo, ó, modelo baseado em árvore de regressão. Então, você tem aqui ó, os algoritmos, como eu falei, ó, SVR, vizinhos mais próximos, Random Forest. Todos os modelos de classificação têm um correspondente de regressão, tá?
A gente vai ver isso aqui. Clustering, que é o nosso aprendizado não supervisionado, né? Então, ó, segmentação de clientes, né? Agrupar resultados de experimentos. Então, você tem os métodos aqui, K-means, Spectral Clustering, Mean Shift. Esse daqui eu nunca trabalhei, não. Aí, tá vendo, ó? K-means, conjunto de dados dígito, dados reduzidos por PCA. Tá vendo o PCA que eu falei? Redução de dimensionalidade, que eu falei para vocês também, que é você ter um conjunto de dados e reduzir a dimensão, né? Então, aplicação, visualização de dados, aumentar a eficiência, porque de certa forma você está comprimindo os seus dados. Aí você tem K-means, Feature Selection, né? Aqui mais, Non-Negative Matrix Factorization, isso aqui eu nunca usei também. Model Selection significa o quê? Selecionar modelo. Está relacionado com você ver qual é o modelo se o seu modelo tem overfitting, se tem underfitting, né? Então o que você faz? Você constrói vários modelos e testa com base nos algoritmos que você tem aqui, se o seu modelo está sobreajustado ou não, principalmente o overfitting, né? O underfitting você de cara já vê logo que ele não serve. Então grid search, cross validation, que é o que a gente mais usa, as métricas que a gente calcula para variar os modelos, pré-processamento, que é você aquele que eu falei de você tratar os dados antes, né? Fazer uma preparação dos dados. Então você tem um Feature Extraction e Normalization, aplicações. Transformar input de dados como texto para usar em algoritmo de aprendizado de máquina. Às vezes seus dados são textos, você transforma em números de alguma forma. Aí você tem o pré-processamento, que eu vou falar para vocês, extração de características. Aí sempre, ó, você passa o mouse, você vai e entra num deles aqui. Então, ó, você entra aqui, SVM. Aqui que ele vai te dizer aqui, ó. Aí o SVC, a classificação, ele dá um exemplo, para ver se ele separou. Aqui são aqueles dados, ó, tá vendo? Ó, sepal length, sepal width, da pétala, da sépola lá, aquele da árvore. Então, ó, ele te dá um exemplo aqui de SVM, classificação em várias classes. Aí ele explica um pouquinho, né, do que vem a ser e por aí vai, tá? Aí a regressão, que é o SVR, tá? Então, isso vale não só aqui para o Scikit-learn, tá, pessoal? Para todas as bibliotecas que a gente viu, olhar a documentação. Essas bibliotecas são espetaculares, fazem muita coisa, mas muita mesmo. O que você imaginar, essa biblioteca faz, tá? Então, se você consultar a documentação, procurar aquilo que você quer, normalmente você acha, tá? Normalmente você não precisa reimplementar nada, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa... Então, falado do Scikit-learn, vamos ver o nosso primeiro método aqui, que é a análise de agrupamentos por métodos hierárquicos, que é o nosso HCA, que em inglês é Hierarchical Cluster Analysis. Ela teve origem na taxonomia numérica. E é um método de aprendizado não supervisionado de reconhecimento de padrões adequado para descobrir padrões naturais de comportamento entre amostras. Então, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar disso aqui é a classificação dos seres vivos, né? Os seres vivos você tem os reinos, né? Reino animal, vegetal, né? Aí você tem, dentro dos reinos, você tem os filos, né? O filo dos cordados, né? A gente tem os vertebrados. Aí dentro dos filos você tem... agora eu não me lembro, são as classes, né? Acho que são as classes, mamíferos, répteis, não é isso? Aí você tem gênero, tem espécie. Então você tem um agrupamento hierárquico, né? Reino, filo, ordem, né? Antes você tem a ordem, depois do filo é ordem, né? Ordem dos primatas, né? Por exemplo, aí tem classe, acho que tem classe, ordem, né? E por aí vai. Agora não vou lembrar muito bem disso não, mas é um exemplo, né, disso aqui.
Então, o HCA ele é útil para reduzir a dimensionalidade de dados de grande porte, por exemplo, permitindo que dezenas de milhares de genes possam ser representados por poucos grupos de genes de comportamento semelhante. Então, na bioinformática, você pode usar o HCA para visualizar isso, né? Genes parecidos são agrupados. Então, você tem um monte de informação, você consegue visualizar aquilo ali na sua tela, por exemplo, num gráfico 2D, como eu vou mostrar aqui para vocês. Outro exemplo do uso do HCA é a detecção de amostras com comportamento anômalo em um conjunto de dados. A gente vai ver que o HCA agrupa amostras semelhantes. Então, se tiver uma que tem comportamento anômalo, o que vai acontecer? Ela vai ficar longe, ela vai ficar numa classe totalmente diferente das outras que agruparam as outras amostras, tá? Outro exemplo, busca por estruturas cristalográficas similares. Então, estruturas parecidas vão ser agrupadas na mesma classe de estruturas conhecidas. Então, você pode aplicar o HCA, tá certo? Então, como é que funciona essa técnica, né? Como eu falei, ela é interessante porque permite a visualização dos dados multidimensionais por meio de um esquema bidimensional. Como que é esse esquema? Eles são apresentados na forma de uma árvore hierárquica, também conhecida como dendrograma, tá? Então, já eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? E aí, como é que a gente monta, né? Esses clusters, né? Esses agrupamentos aqui, Hierarchical Cluster Analysis. Como eu falei, o HCA é uma técnica aglomerativa. Significa o quê? Que ela começa, quando ela começa, né, eu tenho lá um conjunto de exemplos, de amostras. Cada exemplo, cada objeto é considerado um grupo unitário. Então, cada amostra pertence ao seu próprio grupo. Aí, como é que funciona o algoritmo do HCA? Ele vai fazendo o quê? Depois ele vai comparando, né, essas amostras. Quem é mais parecido, ele vai e agrupa as duas no mesmo grupo. Aí, numa outra iteração, ele vai procura uma terceira amostra que é mais parecida com as duas primeiras. Ou duas que são mais parecidas. Aí vai juntando até formar os grupinhos. Tá certo? E aí, como é que ela calcula o quão parecidas duas amostras são? Com base nisso aqui, ó. É muito razoável assumir que amostras próximas entre si no espaço multidimensional, RJ, aquilo que eu falei, né? Se você tem uma matriz de dados com uma coluna, ela é um espaço de uma dimensão, como se fosse um eixo. Por exemplo, um eixo, normalmente, eixo X. Duas colunas são dois eixos, esse X e Y. Espaço de duas dimensões. Três colunas, três dimensões. Se eu tiver J colunas, é um espaço multidimensional de J dimensões. Só que os conceitos de ponto no espaço multidimensional, distância entre dois pontos no espaço multidimensional, são os mesmos para o espaço bidimensional, para o espaço tridimensional, tá certo? Então, esse método HCA é com base em distâncias, ele mede as distâncias entre duas amostras nesse espaço multidimensional. Quanto mais próximas elas estão, mais parecidas elas são, tá certo? Isso quer dizer que uma maneira de determinar o quanto um objeto é semelhante a outro é por meio do cálculo da distância entre eles, que eu acabei de falar. Então, essa distância ela pode ser euclidiana, é a mais comum, tá? Como é que eu calculo a distância euclidiana? Deixa eu fazer aqui para vocês. Distância euclidiana, eu tenho dois pontos, tá? Vou colocar aqui. Vou pegar aqui o espaço bidimensional, tá? Aqui é meu eixo Y. Aqui é meu eixo X, certo? Então tem um ponto aqui, tá? O ponto 1 tem coordenadas x1 e y1, tá? E o ponto 2, ele tem coordenadas x2 e y2.
Como que eu calculo a distância? Aqui, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Essa distância aqui, que eu vou chamar de D. Isso aqui, se eu pegar, vai formar um triângulo retângulo, né? Aí, pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado é o quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o D, né? É a soma dos quadrados dos catetos, que é y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. Certo? Aí eu calculo a distância. Isso aqui, turma, em termos de vetores, equivale a eu multiplicar o vetor do ponto 2, x2, y2, pelo vetor linha, x1, y1, certo? Então, se eu fizer, é o contrário. É o linha pelo coluna, né? Por isso que é transposto primeiro. Isso equivale a eu fazer isso aqui, ó. x2, y2, multiplicado por x1, y1. Se você fizer isso aqui, né? Vai dar o quê? Não é multiplicar um pelo outro, não. É pegar um menos o outro, né? E multiplicar. Aí sim, né? Vamos lá, de novo. Aqui, ó. XA menos XB transposto vezes XA menos XB. Então, eu vou pegar, por exemplo, x2. No caso, é porque eu estou confundindo, porque eu estou chamando de x, né? O ponto. Isso aqui é meu ponto 1, né? Eu vou pegar o vetor relativo ao ponto. Por que eu fiz aqui agora? Não. Isso aqui equivale a eu pegar o vetor relativo ao ponto 1 menos o vetor relativo ao ponto 2, transposto, e multiplicar pelo vetor relativo ao ponto 1 menos o vetor relativo ao ponto 2, né? Ou 2 menos 1. Aqui é o vetor relativo ao ponto 1, x1, y1. E o ao ponto 2, x2, y2. Então, se eu fizer aqui isso aqui, vai dar o quê? x1 menos x2, y1 menos y2. Aí, se eu for multiplicar, né, o transposto ao vetor linha, x1 menos x2, aqui o y1 menos y2, né, multiplicado pelo vetor coluna, x1 menos x2, y1 menos y2. Aí vai ficar esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? Não é isso? Então, vai ficar o x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Aí, o d ao quadrado é isso. Então, d é a raiz quadrada disso. Por isso está aqui elevado a 1/2. E isso aqui, em álgebra linear, que a gente chama de norma 2 desse vetor diferença. Tá? Então, aqui é só para mostrar que se tivessem 3 dimensões, eu ia ter um x1, y1, z1. Se tivessem 4 dimensões, x1, y1, z1, w1, por exemplo, e assim sucessivamente. Aí, matricialmente, é muito fácil calcular essa distância, é só você fazer isso. E lá no NumPy tem um método para você calcular isso aqui, a norma 2 de um vetor, a norma 2 do vetor diferença. Então, a distância euclidiana é a distância que a gente está acostumado, digamos assim. A distância Manhattan, pessoal, Manhattan é porque Manhattan é uma cidade planejada, né?
Aí você tem as quadras todas bonitinhas. Então a distância Manhattan entre esse 1 e 2 seria o quê? É como se eu fosse pela rua, eu não posso passar pelo meio do quarteirão. Seria essa distância mais essa distância aqui. Por isso que é que a gente chama de norma 1 do vetor, que é esse menos esse, menos, simplesmente esse menos esse, né? XA menos XB. Então, eu ia pegar o x2 menos x1 mais o y2 menos y1. Tá certo? Tá aqui, ó, o somatório, né, das diferenças dos pontos. E a distância de Mahalanobis ela é um pouco mais complicada, tá? Você coloca aqui no meio da euclidiana a matriz de variância. Aí você projeta os dados num elipsoide. Eu não vou entrar em detalhes aqui, essa aqui é mais complicadinha, tá? Normalmente a gente usa qual? Eu uso a euclidiana, tá certo? Que é a mais comum. Se você usar a euclidiana, ninguém vai te questionar, tá certo? Então, normalmente a euclidiana funciona. Vou aqui pro modo. Então, vamos ver aqui como é. Agora vamos começar a brincar aqui na prática. Depois de muito conversar, né? A primeira aula e mais esse tempinho dessa, vamos fazer aqui na prática. Então, eu vou começar pelo pandas, né? Importei o pandas. Aí eu vou ler esses dados aqui, Likens. Tá certo? É uma planilha, tá? E agora eu vou mostrar para vocês verem como é que é essa planilha. Então, o que que esses dados trazem? Eu li lá do Excel direto, tá bom? Eles têm aqui uma coluna estado, tá certo? São espécies de líquens, aquela planta que foram colhidas em estados da federação, Espírito Santo, São Paulo, Paraná. Aí você tem uma zona, se é da zona rural ou da zona urbana, e aqui um índice de hidrocarbonetos poliaromáticos que foram medidos nesses líquens. Então a gente vai tentar explorar esses dados para ver se existe alguma relação, por exemplo, entre esses índices de hidrocarbonetos poliaromáticos e a região, o estado. Tá? Por exemplo, eu não sei se existe, por isso que é uma análise exploratória, não supervisionada. Aí para fazer essa análise, a primeira coisa que eu preciso fazer é preparar meus dados. Tá? E aí os meus dados eles estão meio bagunçados, ó, tá vendo? Porque tinha uma linha aqui, ó. Aí tem um NaN, NaN significa not a number. E aí onde tinha estado e zona, ficou aqui sem nada, ficou vazio, porque era o jeito que estava na planilha do Excel. Então, lembra que a primeira etapa era preparação dos dados? Então, eu vou preparar meus dados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir isso aqui, tá certo? Essa linha. Vou fazer isso aqui virar índice. Tá bom? E vou renomear... Não vou nem fazer isso aqui virar índice, não. Eu vou renomear também essa coluna aqui, tá? Essa e essa. Porque aqui HPAs era só para dizer aqui que são hidrocarbonetos poliaromáticos, mas não precisa. Essa informação aqui não quer dizer nada para mim. Então vamos fazer aqui esse ajeitamento nos dados. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar meu DF Numbers, tá? Na verdade eu não vou nem mexer com índice nem nada não. Eu vou pegar só os números da minha tabela. Como que eu vou pegar só os números da minha tabela? Onde é que eles estão? Eles estão a partir da segunda linha, né? Da linha 2, segunda não, né? Da linha 2 e da coluna 2. E aí os índices eu sei que estão aqui, estado, zona. Se eu precisar eu volto aqui no original, que é o que eu vou fazer mais tarde. Então simplesmente eu vou pegar, ó, a linha 2 em diante e a coluna 2 em diante, tá? Pronto. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, tá. Aí agora eu vou pegar o meu índice, né? Eu disse que não ia fazer, mas já tá aqui. Vamos fazer então. Quem que vai ser o índice desse meu data frame agora? Vai ser, ó, tá vendo? Ó? Os índices eu vou começar numerando do 1, tá? Eu não quero começar numerando do 0. Então, ó, deixa
Deixa eu executar aqui. Está aqui o meu data frame. Aqui estão os índices que eu quis começar do 1 e as colunas são os hidrocarbonetos, né? E aí, lá no meu data frame original, eu tenho aquelas informações de estado, de região, que eu vou usar mais tarde. Eu não preciso colocar nesse data frame aqui, propriamente dito. Aí, isso aqui é escolha, tá, pessoal? Cada um escolhe como que vai abrir, como que vai ficar seu data frame, de acordo com aquilo que vai fazer, tá bom? Aí, eu vou fazer outra coisa aqui. Do jeito que está aqui, não dá pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui apareceu. Existem algumas colunas que, em vez do valor, né, do índice de hidrocarboneto poliaromático, tem um aqui menor que LD. O que significa menor que LD? Significa que tem tão pouquinho que ficou menor que o limite de detecção. Aí eu preciso tomar uma decisão. O que eu faço com isso? Porque se eu for fazer um modelo numérico, na hora que ele encontrar esse menor que LD, vai dar erro, né? Então, fazendo uma análise dos meus dados, eu posso chegar à seguinte conclusão. Menor que o limite de detecção significa que tem muito pouquinho. Muito pouquinho significa para mim zero. Tá? Então eu vou mudar todos esses menor que LD por zero. Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou percorrer o meu data frame. Todas as linhas. Ó, dfnumbers.shape0 é o número de linhas e shape1 é o número de colunas. E aí, cada elemento IJ do meu data frame eu vou substituir por menor que LD. Tá? Aliás, todo elemento IJ do meu data frame que for igual a menor que LD, eu vou substituir por zero. Tá certo? Aqui eu escolhi a forma mais programática de fazer, tá? Mas dá para fazer usando aqueles filtros que eu mostrei para vocês do Pandas também. Então, depois vocês tentem fazer como exercício. Você pode botar dfnumbers, aí entre colchete. dfnumbers, alguma coisa igual a LD e substitui igual a zero. Ele vai e troca todo mundo por zero. Pensem aí e tentem fazer, depois vocês me falam, tá? Então pronto, substituí o meu menor que LD por zero. Vou visualizar aqui para ver se está tudo bonitinho, né? Ó, tá vendo? Naquele lugar que tinha um monte de menor que LD, agora tá zero aqui, tá bom? Aí vamos lá. Aí agora eu vou construir meu dendrograma. Ó. Eu vou construir aqui de duas formas para vocês visualizarem. Eu posso fazer o dendrograma usando aqui a biblioteca SciPy, tá? Então, na biblioteca SciPy, você tem aqui o pacote Hierarchy, né? Que vai fazer a minha análise por agrupamentos hierárquicos, tá? Aí eu tenho aqui o dendrograma e tem o meu linkage, tá? O que o linkage faz? Ele calcula uma matriz Z, que é a matriz de distâncias. Então, ele percorre todas as amostras, né? Todas as linhas da minha tabela e calcula as distâncias entre elas. E aí o dendrograma, ele plota o dendrograma com base nessa matriz de distâncias, que é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho que passar como parâmetro a matriz que eu fiz, tá? Aqui é um método, depois, agora, acabei esquecendo de olhar antes o que era esse word aqui. Mas tem algo a ver com a distância, eu acho. Se eu não me engano, esse word pega a distância euclidiana, tá? Mas depois eu pesquiso e falo direitinho para vocês. Aí eu faço a orientação para a direita do meu dendrograma, que é como a gente costuma ver. Aí aqui eu vou colocar os rótulos, tá? Quem que eu vou colocar de rótulo? Eu vou primeiro gerar o dendrograma, depois eu volto para explicar, que eu acho que é melhor. Então vamos lá, deixa eu gerar aqui. Olha o que ele faz. Ele agrupa as amostras, tá certo? Então, o que ele faz? Ele pega, ó, essas amostras que estão aqui, que estão mais perto, tá vendo? Essas aqui, ó, esse eixo X aqui é de distâncias, tá? Tá indo de 0 a 2000. Então, essas amostras que estão aqui pertinhas são as mais próximas. Mais próximas significa que são mais parecidas. Então, ó, você tem aqui um grupo de duas amostras, e aí esse grupo de duas amostras está próximo entre si, então ele formou um outro agrupamento aqui.
Já aqui eu tenho duas amostras, uma que ficou aqui e outra que ficou aqui. Aí formou esse outro agrupamento, que quando você junta com esse outro agrupamento, tem esse outro agrupamento aqui. Aí você tem um outro agrupamento aqui, aí outro conjunto de agrupamentos aqui, e aí você vai agrupando hierarquicamente. E aí você tem um grupão aqui. Então eu tenho esse grupão que eu divido em vermelho e verde. Aí dentro do vermelho eu tenho vários outros grupos que vão se subdividindo. A mesma coisa aqui para o verde, tá certo? Então, como eu falei, isso é uma análise exploratória. O algoritmo encontrou para mim esse padrão aqui, essas amostras vermelhas e essas verdes. Aí agora eu vou tentar relacionar com as propriedades, tá? Como que eu vou tentar relacionar com as propriedades? Na hora de rotular aqui minhas amostras, além do índice, eu mandei colocar outras informações, ó. O que é que eu mandei colocar? Eu criei aqui uma lista de rótulos, tá? E aí, ó, no meu rótulo eu coloquei essa tupla aqui, ó, tá vendo que eu coloquei entre parênteses? Quem que eu vou colocar? O índice da amostra, tá certo? Aí eu voltei lá no meu data frame original, que a coluna 1, eu sei que ela me diz se ela a região, se é urbana ou rural. E aí, como eu sei que começa a partir da linha 2, por isso que eu coloquei 2 mais i. E a coluna 0 me diz o estado. Então, eu vou tentar associar o agrupamento que o algoritmo fez com a região e com o estado. E aí, se você observar, ó, esse grupo vermelho aqui só tem amostras da região urbana. O verde tem a maioria rural. Só esse grupinho aqui que está mais próximo do vermelho que é urbano também. Quando você pega essas amostras mais próximas, você vê que tem amostras semelhantes do mesmo estado. Ó. Aqui Espírito Santo, Espírito Santo. Aqui Paraná, Paraná. Aí você tem aqui Paraná com São Paulo, mas no geral ele agrupa também por estados. Então você vê que a região de onde vem o líquen, essas propriedades que eu calculei, eu posso tentar classificar por região, por estado, de acordo com as propriedades que eu calculei. Aí esse dendrograma aqui eu fiz usando o Matplotlib, tá? Agora eu vou mostrar usando Plotly. Esse aqui vai ficar bem melhor, vocês vão ver. É o mesmo esquema, só que ele tem uma etapa a menos. Ele tem, ó, eu importo aqui o Figure Factor, como se fosse fábrica de figura, para eu criar minhas figuras. Aí dentro do Figure Factor tem o Create Dendrogram. Aí funciona do mesmo jeito, só que eu não preciso calcular aquele linkage. Eu posso colocar direto o meu data frame. Aí é engraçado que a orientação aqui ele chama de left, vai me dar a mesma orientação do anterior, mas aqui ele chama de right, deixa eu ver qual é o motivo. É porque ele agrupa aqui na direita. Lá ele chama de left porque as amostras estão na esquerda, mas enfim, a gente usa o que ele tem. Aí ele tem um color threshold, que é para eu ir mudando as cores de acordo com a distância. E aqui os rótulos, de novo os rótulos, que aí eu já criei o meu vetor de rótulos antes, aqui minha lista de rótulos antes, para poder eu ver essa questão das amostras. Então, pessoal, olha só. O computador está lentinho hoje. Olha aqui. Esse aqui está bem mais bonitinho, né? Deixa eu ver aqui. Tem que diminuir o zoom, mas mesmo diminuindo o zoom, dá para ver aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei meu color threshold, aí ele ficou aqui, ó, o azul, o vermelho e o verde. Só que aqui está melhor de visualizar, né? E aí, como o Plotly é interativo, eu posso dar um zoom aqui. Ah, deixa eu ver essas amostras aqui que eu não estou enxergando direito. Ah, eu quero ver esse grupo aqui, ó, a partir daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui, ó. Quero ver esse grupo. Ah, é que ele mostrou para mim. Aí aqui, ó, Paraná, Paraná, Paraná. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, São Paulo. Aí São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Aí eu consigo visualizar melhor. Aí volto aqui. Ah, agora eu quero visualizar aqui os vermelhos. Tá? De onde até onde? Aqui até o finalzinho, né? Até aqui. Pronto, aí visualizei aqui o grupo vermelho. Ó, todas as amostras urbanas. Aqui São Paulo, São Paulo. Paraná, Paraná. Espírito Santo, Espírito Santo. Então eu vou analisando. Por isso que a gente chama análise exploratória, porque eu vou explorando meus dados e tentando encontrar relações que estão implícitas nesses meus dados. Tá certo?
Então, pessoal, vamos terminar esse vídeo por aqui. A análise de componentes principais eu faço em outro vídeo, tá bom?